Olá, caros estudantes, sejam bem-vindos aqui no canal E² Eu sou a professora Alessandra Rubim e juntamente com o professor Ed Soares somos professores facilitadores aqui do canal. Esse é o módulo de Matemática 1 para a primeira série do ensino médio e essa é a nossa 8ª aula, onde na oportunidade trataremos sobre progressão aritmética, falaremos um pouco da definição de que é uma PA e do termo geral. Você deve estar se perguntando então o que é uma PA, professora? É uma sequência numérica onde qualquer termo, a partir do segundo, ele pode ser obtido pela soma do termo imediatamente anterior com um valor constante. Esse valor constante nós denominamos de razão de uma PA e representamos aí pela letra R. Observe aqui esse contexto. Uma empresa produziu no ano de 2015 50 mil unidades de um certo produto. Quantas unidades produzirá anualmente de 2015 a 2020 se o aumento anual de produção for estabelecido em 15 mil unidades? Observe que em 2015 será 50 mil produzido, em 2016 será o ano anterior, 50 mil mais 15 mil, esse 15 mil se refere ao aumento anual, então vai dar 65 mil. No ano de 2017 será o ano anterior, 2016, que foi produzido 65 mais o aumento anual de 15, nós vamos ter um aumento aí, vamos ter uma produção de 80 mil unidades desse produto. Em 2018 será a produção do ano anterior, de 2017, que foi 80 mil, mais 15 mil do aumento anual, então nós vamos ter produzido aí 95 mil unidades. Em 2019, nós vamos ter a produção do ano anterior, será a soma, né? Da produção do ano anterior, que foi 2018, 95 mil, mais 15 mil do aumento anual, então nós vamos ter aí 110 mil unidades desse produto produzido. Em 2020, para finalizar, nós temos que será a produção do ano anterior somado com o aumento anual de 15 mil. Então, nós vamos ter aí que o total produzido desse certo produto será de 125 mil unidades. Observe que nessas condições aí, a produção anual nesse período de 2015 e 2020, ela será representada por essa sequência. Observe que o primeiro elemento dessa minha sequência é a produção desse certo produto neste ano de 2015, que foram produzidos 50 mil unidades. No ano seguinte, né, nós temos aí que foi 65 mil, mas o que é esse 65 mil? É a produção anterior, que foi 50 mil, do ano de 2015, mais a razão. Quem é a razão? É as 15 mil unidades que foi o aumento anual de produção. Então, a razão é esses 15 mil. Então, observe que se eu quero saber qual foi a produção em 2017, vou pegar a produção anterior de 2016 e somar com a razão. Então, nós estamos diante de uma sequência que ela obedece uma lei, algumas condições. Então, essa aí é uma sequência dita, uma progressão aritmética, né? Que a sua formação, ela recebe algumas coisas que nós vamos estar estudando nessa aula de hoje, né? Observe só como identificar que uma sequência, ela é dita uma progressão aritmética. Observe o seguinte, que de forma geral a gente escreve uma sequência assim, ó, onde o primeiro termo é A1, o segundo aqui é A2, A3, A4, até o último termo da minha sequência é AN. Eu digo que uma sequência, ela é uma PA quando? Quando acontece isso aqui, senhores. Quando o A2, ele é a soma do A1, do termo imediatamente aqui anterior, mais uma razão R. Ou simplesmente, quando eu digo que o A2 menos o A1, ele vai me dar aqui esse R, que é a razão, né? E aí, se eu pego e digo o A3 é a soma do termo anterior mais a razão, ou simplesmente, se eu subtrair o A3 do A2, eu vou obter também a razão, que é essa constante. Se eu pego o quarto termo, eu digo que o quarto termo é o termo anterior, o A3 mais a razão. Ou simplesmente eu posso subtrair o A4 do A3 e vai me dar a razão. Se eu pego o último termo da minha sequência, o AN, o termo anterior a ele é o AN menos 1, somado com a razão. Ou eu posso escrever, dizer que o AN menos o seu termo anterior, que é AN menos 1, também vai ser igual à razão. Então, comparando essas igualdades, observe que se eu subtrair A2 de A1, eu tenho a razão. Se eu subtrair A3 de A2, eu tenho a razão. Se eu subtrair A4 de A3, eu tenho a razão. Então, se eu subtrair o último termo do penúltimo, eu tenho a razão. E tenho que essas igualdades aqui todas é igual a essa constante. Se isso acontece, então nós estamos diante de uma progressão aritmética. Então, nós podemos dizer que a sequência, ela é dita uma PA. Vejamos aqui esse exemplo. Eu tenho uma sequência infinita, onde o primeiro termo é 2, o segundo termo é 6, o terceiro termo é 10, o quarto termo é 14 e o quinto termo é 18.
Observe que se eu pegar o primeiro termo e somar com a razão, eu tenho aqui o meu segundo termo. Ou simplesmente, se você observar e fizer essa subtração do segundo termo do primeiro, que é 2, nós vamos obter 4. E observe que isso é a razão. Olha só, se você subtrair 10 de 6, também vai dar 4. Se subtrair 14 menos 10, vai dar 4. 18 menos 14 dá 4. Ou seja, eu posso estar dizendo assim, ó, se eu já sei que a razão aqui é 4, então se eu pegar o primeiro termo e somar com a razão, eu tenho o segundo termo. Então, 2 mais 4, 6. 6 mais a razão, que é 4, dá 10. 10 mais a razão, que é 4, dá 14. 14 mais a razão, que é 4, dá 18. Então, aqui nós estamos diante de uma progressão dita progressão aritmética. Bom, uma PA ela pode ser dita, classificada como crescente, se essa razão for maior que zero. Ela é dita constante ou estacionária se essa razão for igual a zero. Ou ela pode ser decrescente se a razão for um número menor que zero. Vejamos aqui o exemplo. Eu tenho uma sequência, né, em que o A1 é 2, A2 é 7, o A3 é 12 e o A4 é 17. É uma progressão aritmética finita, onde a razão ela é igual a 5. Observem que se eu subtrair o quarto termo do terceiro, o terceiro do segundo e o segundo do primeiro, eu vou obter tudo que essa razão é igual a 5. 5 é um número maior que zero, portanto, nós estamos diante aí de uma progressão aritmética crescente, porque a razão é maior que zero. Vejamos o segundo exemplo. Eu tenho aqui uma PA infinita, onde o primeiro termo é menos 3, o segundo menos 7 e o terceiro é menos 11. Se nós fizermos a diferença do terceiro termo pelo segundo, do segundo para o primeiro, nós vamos obter aqui essa constante R. Observe que o terceiro termo é menos 11, né? Subtraído do segundo termo, aqui vai dar menos 11 mais 7, vai dar menos 4. O segundo termo menos o primeiro, menos 7 mais 3 também dá menos 4. Isso aqui é a razão. Então, observe que a razão igual a menos 4 é um número negativo. Então, nós estamos diante de uma PA dita o quê? Decrescente. Por quê? Porque a razão é um número menor do que zero. Vejamos o terceiro exemplo. O terceiro exemplo é uma PA finita de razão zero. Observe que o primeiro, o segundo e o terceiro termo são iguais. E quando a gente subtrai o terceiro termo do segundo, o segundo do terceiro, vai me dar uma constante, que é essa razão, né, que é igual a zero. Então, aí nós estamos diante de uma PA dita o quê? Constante ou estacionária. Bom, no estudo de PA nós temos algumas propriedades que são bem relevantes. Vamos à primeira propriedade, que diz o seguinte: em uma PA finita, a soma de dois termos equidistantes dos extremos é igual à soma dos extremos. Olha só, eu estou pegando esses dois termos aqui, eles são equidistantes dos extremos, estão à mesma distância. Se eu somo 11 mais 20, dá 31. É exatamente igual à soma dos extremos. Quem são os extremos? 2 e 29. Se eu somar 2 e 29, também dá 31. Isso é uma propriedade do estudo de PA. Vejamos a segunda propriedade. Considerando três termos consecutivos de uma PA, o termo do meio será igual a média aritmética dos outros dois termos. Observe o 14. 14, nós temos aqui o termo que vem imediatamente anterior e posterior. Então, 14 é a média aritmética do termo que vem antes e depois dele. Então, 11 mais 17 dividido por 2 vai dar 14. Vejamos um outro exemplo aqui dessa sequência. 26. 26 é a média aritmética da soma do termo que vem antes e depois. Então, 23 mais 29 dividido por 2 vai me dar 26. Isso também é uma propriedade do estudo de PA. E a terceira propriedade diz o seguinte: em uma PA finita com número de termos ímpar, aí nós vamos tirar um elemento da sequência anterior, só para que ela fique com um número ímpar, o termo central será igual à média aritmética entre os termos equidistantes dele. Esta é uma propriedade que ela deriva aí da primeira. Observe que esse aqui é o termo central. Foi tirado apenas um elemento dessa sequência em relação às propriedades 1 e 2. Então, observe que o termo central, ele é a média aritmética dos termos que estão, a média aritmética dos termos que estão equidistantes deles, que é o 2 e o 26. Então, se somar 2 mais 26 dividir por 2, que é a média aritmética, vai me dar o termo central. Então, vamos agora definir a fórmula do termo geral de uma PA. Então, aqui é dado uma progressão aritmética, aqui descrita de razão R. Nós vimos que o segundo termo ele é a soma do anterior mais a razão. O terceiro termo é a soma do anterior, A2 mais a razão. Mas quem é o A2? O A2 é isso aqui, ó, A1 mais R. Então, eu vou poder somar R mais R,
Então, eu vou ficar aqui A1 mais 2R. O A3, então, é A1 mais 2R. Quem é o A4? O A4 é o termo anterior, que é o A3 mais a razão. Mas quem é o A3? O A3 é A1 mais 2R. Eu posso somar 2R com R e vai dar 3R. Ó. Então, A4 é A1 mais 3R. Observe que, se eu fizer isso para o último termo da minha progressão aritmética, eu vou ter que o último termo vai ser A1 mais esse termo aqui, que é o coeficiente de R, ele vai ser sempre N menos 1. Aqui é 4, então aqui vai ser 4 menos 1, que é 3. Então, se aqui é N, será N menos 1. A essa expressãozinha aqui, denominamos a fórmula do termo geral de uma progressão aritmética, onde o AN é chamado de termo geral, o A1 ele é o primeiro termo, N é o número de termos e R é a razão. Vamos lá então ao nosso exercício de fixação. Vamos lá ao primeiro exercício. Uma mãe resolve depositar todos os meses uma certa quantia na caderneta de poupança de seu filho. Pretende começar com R$10 e aumentar R$15 por mês, ou seja, deposita 25 no segundo mês, 40 no terceiro mês e assim por diante. Após efetuar o 15º depósito, a quantia total depositada por ela será de, ou seja, nós queremos determinar aí qual é o 15º, né, elemento dessa minha sequência. Observe aqui a sequência. No primeiro mês foi depositado R$10, segundo mês 25, terceiro mês 40, o quarto mês 55. Eu quero saber exatamente qual é o 15º, né, depósito que essa mãe fez para o filho. Vamos lá usar então a fórmula do termo geral. O N aqui, que é o número de termos, é 15. Eu quero descobrir o A15, então A1, que é o primeiro termo dessa minha sequência, é 10. O número de termos é 15, 15 menos 1 vezes a razão. A razão é 15, né, que é o aumento por mês. Observe que se você subtrair o A2 menos o A1, dá 15. O A3 menos o A2 também dá 15, né? Então, a nossa razão aqui é 15. Fazendo essas continhas, ó, 15 menos 1, 14. 14 vezes 15 somado com 10. Então, essa mãe depositou aí o seu 15º depósito. A quantia total depositada por ela será de R$220. Alternativa D. Gostaram? Vamos, então, ao próximo exercício de fixação. Se a sequência é menos 8... A, 22, B e 52 é uma progressão aritmética, então o produto de A vezes B é igual a. Então, olha lá, usando a condição de que o terceiro termo menos o segundo é igual ao segundo menos o primeiro, nós vamos obter o terceiro termo é 22, o segundo é A, o A aqui de novo, novamente o A2 é A, menos o A1 que é menos 8. Então, fazendo essas continhas aqui, né, isolando o valor de A para determinarmos o valor de A, nós vamos ter que 2A é igual a 14, A então é igual a 14 dividido por 2, A é igual a 7. Observe que para mim determinar a razão, já que eu já conheço aqui quem é o A, então se eu subtrair o A2 do A1, eu vou ter a minha razão. Então quem é o A2? É 7 que nós acabamos de descobrir. 7 menos o termo anterior, então fazendo jogo de sinal aqui, nós vamos ter 15. 15 é a razão. Logo, o valor de B, que é o quarto termo, ele será exatamente o termo anterior, que é o A3 mais a razão. O A3 é 22 mais a razão, que é 15. Descobrimos, então, que B é igual a 37. Como o problema aqui é o produto de A vezes B, então 7 vezes 37 vai dar 259, alternativa B. Gostaram? Vamos, então, ao nosso terceiro exercício de fixação. Numa PA crescente, o A2 mais o A6 é igual a 20. O A4 mais o A9 é 35. Determine o primeiro termo, A1 e a razão R. Olha só, nós temos então, quem é o A2? É o A1 mais a razão. Quem é o A6? O A1 mais 5R. Tivemos essa conclusão lá do termo geral. Observem que, como o problema diz que se eu somar o A2 mais o A6 é igual a 20, então esse aqui é o A2, esse aqui é o A6. Observe que eu vou ter aqui 2A1 mais 6R igual a 20. Eu tenho uma primeira equação. Vamos lá da segunda igualdade. Eu tenho quem é o A4? A1 mais 3R. Quem é o A9? A1 mais 8R. Né? Então, se eu somar o A4 mais o A9, eu tenho igual a 35. Então, eu vou ter 2A1 mais 11R igual a 35. E aí, eu tenho um sistema de equações com duas variáveis e duas incógnitas. Resolvendo o sistema, você encontra que R é igual a 3, que a razão é igual a 3, e o A1 é igual a 1. E aí, gostaram? E aí você consegue obter, então, conhecendo a razão e conhecendo o primeiro termo, você consegue construir a tua sequência, a tua progressão aritmética, né? O primeiro termo é 1, 1 mais 3, 4, 4 mais 3, 7, e assim sucessivamente. Eu tenho aí uma PA dita infinita. Gostaram? Espero que tenham gostado. Esse é o canal
canal E²+, canal que convida você a aprender matemática. Eu sou a professora Elisandra Rubim e conto com você na nossa próxima aula. Tchau, tchau!